Meus irmãos, é um imenso prazer estar com vocês. É gratificante poder participar de um projeto que tem sido abençoador para a Igreja Presbiteriana do Brasil, como os encontros da Fé Reformada. 7º encontro da Fé Reformada aqui em São Bernardo. Quero me congratular com o presbitério, com os irmãos que têm levado à frente esse trabalho que certamente é extremamente edificante para a igreja. É um prazer estar aqui, agradeço de coração o convite gentil do meu colega Fernando Donizete. Nós temos tido a oportunidade de conviver no seminário da TMC e isso tem sido muito edificante para mim, não sei se tanto para ele, mas para mim tem sido realmente uma experiência gratificante, edificante conviver com o Reverendo Donizete. E é uma satisfação estar aqui com os irmãos, poder compartilhar a palavra de Deus nessa noite, uma satisfação reencontrar o Reverendo Alceu. Não tive a oportunidade de aprender com ele como aluno, mas uma das experiências marcantes que tive em minha vida ministerial foi ouvir o Reverendo Alceu quando o JMC iniciou um projeto que hoje se chama Comunhão e Extensão e na época se chamava Mentoria JMC. O Reverendo Alceu foi um dos primeiros pastores que foi convidado a ir ao seminário para compartilhar conosco sua experiência pastoral. E eu não me esqueço dos ensinos, das instruções, dos conselhos que o reverendo trouxe naquela ocasião. Irmãos, vamos nos dirigir a Deus em oração mais uma vez. Antes de orarmos, como o reverendo Donizete colocou, nos foi proposto um tema bastante amplo, falar a respeito da liderança em Paulo. A tendência de professores da área de Bíblia é sempre voltar ao texto, né? Então, tentei resolver a proposta olhando para os ensinos de Paulo, particularmente para a segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu quero compartilhar um texto que se encontra ali com os irmãos e extrair do texto algumas orientações, algumas instruções que certamente vão ser, como palavra de Deus que orientadoras e esclarecedoras para o nosso exercício de liderança. Daqui a pouquinho eu anuncio o texto para os irmãos. Vamos nos dirigir a Deus em oração? Senhor nosso Deus, algo extremamente prazeroso para nós nos reunir com o propósito de sermos instruídos por meio da Tua Santa Palavra. Nós, nesse momento, rogamos a iluminação do Teu Espírito Santo, porque somos incapazes de expor a Tua Santa Palavra, a Tua maravilhosa revelação, fiados na nossa própria capacidade. Por isso, nós rogamos que o Teu Espírito Santo nos conduza a toda a verdade nesse momento. Pedimos também, Senhor, que o nosso momento vivido aqui, de exposição dos Teus ensinos, seja edificante para o Teu povo. Que saiamos daqui, de fato, desafiados a servirmos ao Senhor, no contexto em que o Senhor nos colocar como líderes, onde quer que o Senhor nos colocar, de maneira fiel, de maneira dedicada. Ajuda-nos, instrui-nos, fortalece-nos na Tua verdade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os irmãos para fazermos a leitura do texto bíblico que se encontra, como já mencionamos, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. E nós leremos todo esse capítulo. Capítulo 4 não é um capítulo extenso, são 22 versículos. E eu creio que é seguro dizer, irmãos, um dos textos escritos por Paulo mais emocionantes, mais pessoais. Paulo aqui se abre de coração e transmite talvez essas últimas palavras de Paulo que temos escrita no Novo Testamento, Paulo perto da sua morte, perto do seu martírio, instruindo, falando ao seu filho na fé, a quem ele mentoreou, Timóteo. Façamos a leitura do texto que nos diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina,
Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Sauda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a ver antes do inverno. Eubo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Eu me recordo muito bem de uma experiência que vivi, lá se vão muitos anos, no ano de 1995, mais ou menos no mês de fevereiro. Na época eu tinha 17 anos, a juventude passa rápido, né? E era um rapaz deixando a casa dos pais no interior e se dirigindo à grande São Paulo, a cidade de São Paulo, que no primeiro momento, para aqueles que vêm de fora, é bastante assustadora. E me despedia do meu pai, homem de Deus, presbítero emérito da igreja da minha terra natal. Me despedia do meu pai na rodoviária para pegar um ônibus para partir para a primeira semana de aulas na faculdade de Direito. E nós chegamos cedo na rodoviária e quando chegamos lá, meu pai ficou um bom tempo comigo, me aconselhando. E são aqueles conselhos que os filhos ouviram a vida toda, coisas que sabemos. Mas aquele momento foi um momento extremamente emotivo, marcante, assim, um momento terno. Hoje eu tenho filhos. Tenho minha menininha Clarinha, de 6 anos, meu filho Rafael, de 2. Eu sei o que sente um coração de pai, as preocupações que pesam sobre um coração de pai. Mas foi muito bom compartilhar aquele momento com meu pai. Ainda que ele não tenha falado nada que eu já não soubesse. Ou que ele tenha falado alguma coisa que ele já não tivesse me ensinado. Mas ele me aconselhou, ele quis falar ao meu coração. E eu não me esqueço daquele momento. Eu creio, irmãos, que essa carta de Paulo a Timóteo, particularmente a segunda carta de Paulo a Timóteo, é muito marcada por essa relação de um pai falando a um filho, de um pai aconselhando ao seu filho, no momento crucial, no momento muito ímpar. Paulo sabe que o seu tempo
nessa vida se esvair e chegava ao seu fim. Ele sabe que logo partiria para a glória. E Timóteo era caro para ele. Timóteo era o seu filho especial na fé. Paulo lapidara Timóteo, preparara Timóteo, fizera de Timóteo um pastor, o enviara às igrejas. Em alguns momentos críticos, Timóteo foi o homem escolhido por Paulo para ter ações decisivas na vida da igreja. Quando ele escreve à amada igreja de Filipos, diz àqueles irmãos que lhes envia Timóteo, a quem tem em autoestima, a quem ele sabe ser fiel para tratar de assuntos importantes na vida daquela igreja. Timóteo depois fora deslocado para outros locais, pastoreou em Éfeso, uma igreja importante no contexto da igreja primitiva do primeiro século. Portanto, Timóteo era muito especial para Paulo. E Paulo dirige a ele esses conselhos fundamentais. Paulo lhe dirige instruções importantes, preocupado com a sua liderança, preocupado com o exercício do seu ministério cristão, para que, de fato, ele desempenhasse esse papel de liderança e de pastorado da maneira mais efetiva, da maneira mais fiel, mais fidedigna, mais impactante possível. Por isso, irmãos, escolho esse texto para compartilhar com vocês instruções a respeito da liderança, à luz do ensino do apóstolo Paulo. E eu creio que essas instruções soam, acima de tudo, como conselhos. Conselhos de um pastor mais experiente falando a jovens pastores, a semelhança do que o reverendo Alceu fez conosco na mentoria do JMC. Conselhos de um pai que deseja o sucesso do seu filho no contexto da sua vocação. São conselhos que certamente foram instrutivos para Timóteo, foram edificantes para Timóteo, foram marcantes para Timóteo, e por se tratar da palavra de Deus, revelada, inspirada, sempre atual, sempre adaptada ao nosso contexto, são conselhos que falam a nós e que nos instruem sobre como cuidar do povo de Deus, como liderar no contexto do povo de Deus. Antes de mais nada, irmãos, eu quero dizer aqui que presumo que muitos dos irmãos que aqui se encontram exercem um papel de líderes ordenados, são pastores, são presbíteros, são diáconos. Esse público, obviamente, recebe uma orientação direta de um texto como esse. Porém, eu quero fazer o máximo e me empenhar no sentido de aplicar de maneira bastante ampla aquilo que aprenderemos a partir do texto do apóstolo Paulo, porque certamente essa palavra não se circunscreve aos líderes ordenados. Ela fala a todo o povo de Deus. E eu pretendo que a instrução, de fato, alcance a todos nós. Portanto, irmãos, o que eu vou destacar para vocês de maneira muito prática, eu pretendo ser prático, direto, pretendo que essa palavra tenha implicação no nosso trabalho de maneira muito, muito efetiva, muito direta. Quero falar sobre conselhos de Paulo para líderes cristãos. Primeiro deles, a partir desse texto, vou destacar 5. O que Paulo aconselha a líderes cristãos? O que Paulo espera de você como um líder cristão trabalhando na sua igreja? Em primeiro lugar, meu irmão, ele espera que você seja fiel. Ele espera que você seja fiel. Paulo já falara em outro lugar, ora, o que se espera do dispenseiro de Deus, do mordomo de Deus, daquele que cuida das coisas de Deus, aquele que supervisiona, administra, aquele que é encarregado das coisas de Deus. O que se espera dele é que ele seja achado fiel. E aqui vemos isso sendo ensinado por Paulo mais uma vez. Peço que os irmãos se atentem, em primeiro lugar, aos versos 1 e 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Veja a intensidade que Paulo traz a essas palavras. Uma conjuração, um apelo fervoroso, que toma Deus como testemunha, que aponta para Cristo Jesus e para a solenidade do julgamento final. E Paulo exorta Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina.
É intenso o conselho de Paulo. Um conselho para que Timóteo se incumbisse da tarefa a qual foi chamado. Pregando, exortando, corrigindo o povo de Deus, repreendendo e fazendo isso com paciência e com doutrina. Por quê? Porque esse não é o modelo seguido por todos. Não é dessa maneira que todos se portam. Há alguns que tomam uma via diferente. Uma via que talvez apele mais ao coração do homem pecador, mas que não agrada a Deus. Uma via que talvez desperte as paixões dos homens, que levem os homens a um estado de empolgação, mas que não é aquilo que Deus quer de nós. Veja os versos 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Veja, irmãos, quanto ao nosso exercício de liderança, o que Deus espera de nós é um apego à sua palavra, de modo que a nossa liderança reflita o ensino correto da palavra de Deus. Eu nem preciso enfatizar isso, eu nem preciso ressaltar isso, porque como se trata de um encontro da fé reformada, esse é um aspecto que é assumido por nós como muito precioso. Como muito precioso. Aquilo que fazemos no contexto da Igreja de Cristo Jesus tem que estar ancorado na palavra de Deus. Tem que ser expressão da verdade. E aí, irmão, isso envolve tanto aqueles que se incumbem da tarefa de ensinar, quanto aqueles que exercem outros papéis de liderança em qualquer contexto. O nosso ensino, a nossa prática, o nosso serviço tem que refletir aquilo que a palavra de Deus estabelece como verdade. Tem que, de fato, estar fundamentado, ancorado na revelação do nosso Deus. O que nós temos que considerar é o seguinte: agir assim poderá ser, certamente será, motivos de problemas para nós. Porque quando nós ancoramos o nosso ensino na palavra, quando nós falamos a verdade, ainda que com paciência e muito amor, nós acabaremos por confrontar aquilo que o ser humano, em seu estado natural, pecaminoso, caído, traz em seu coração, como coisas às quais os homens se apegam. Os homens naturalmente criam ídolos em seus corações. Nós fazemos isso. Redimidos, transformados por Deus, ainda alimentamos ídolos, ainda muitas vezes cedemos aos nossos desejos, às inclinações da nossa carne. Por isso, quando somos confrontados com a palavra de Deus, dói. Somos desafiados a abrir mão de coisas que amamos. Pecaminosamente amamos, mas amamos, gostamos delas. Portanto, o caminho da fidelidade é um caminho de oposição, é um caminho de aflições, é um caminho de antagonismo. As pessoas que amam as coisas desse mundo, certamente oferecerão oposição a nós como líderes cristãos que desejam ser fiéis. Por outro lado, muitas pessoas se levantarão no contexto, vamos dizer assim, do mundo religioso. Muitas pessoas se levantarão no contexto da cristandade, assumirão uma posição de pretensa autoridade e falarão justamente para atrair para si os holofotes e para trazer até si as pessoas apelando às suas paixões. Paulo já nos adverte quanto a isso. As pessoas gostam de ouvir aquilo que lhes fala a sua natureza carnal. Elas têm prazer em ouvir uma mensagem adocicada, uma mensagem mais palatável, uma mensagem mais formatada, aquilo que o coração pecaminoso gosta de abrigar. E nós temos visto isso acontecer, irmãos. Certamente Paulo falou isso para Timóteo porque ele vislumbrava isso em um horizonte muito próximo.
E já começava a acontecer no primeiro século. Quantas vezes Paulo teve que escrever para contestar ensinos errados, heréticos, que já permeavam as igrejas nos primórdios da vida cristã, da igreja cristã, do movimento cristão. Paulo tem que confrontar os judaizantes, por exemplo, lá na Galácia. Nossa, mas a mensagem judaizante apela à carnalidade do homem? Sim, o ser humano gosta de legalismo. O ser humano gosta de uma mensagem que o coloque em primeiro plano e que o chame a uma situação em que ele é o responsável por sua própria salvação. Uma mensagem legalista, ela é agradável aos homens. Os irmãos se admiram do fato do islamismo crescer tanto em nossos dias? Há uma religião mais exigente do ponto de vista de ritos, de práticas, de regras do que o Islã? E cresce. No vácuo da frieza espiritual do homem no século XXI, de um coração absolutamente apegado a coisas vãs, uma mensagem legalista pode parecer muito chamativa. E, por outro lado, nós vemos proliferar em nosso meio mensagens pretensamente cristãs que apelam completamente aos sentidos carnais mais básicos do ser humano. Veja a teologia da prosperidade. As igrejas estão abarrotadas, igrejas evangélicas abarrotadas. Isso significa saúde espiritual? Certamente não, irmãos. Certamente não. Porque esse falso evangelho da prosperidade apela àquilo que as pessoas gostam. As pessoas ouvem exatamente o que elas querem. Vem à igreja, faça alguma coisa pela igreja e Deus vai abençoar você com bênçãos materiais. Você vai sarar da sua doença, você vai ganhar dinheiro, você vai obter bens. E toda aquela prosa que nós ouvimos, que é na verdade uma grande macumbaria evangélica, um monte de ritos e coisas meio fetichistas, que vão apelar às paixões carnais mais básicas do ser humano. Então, isso faz com que as igrejas lotem. Agora, esse é um caminho admissível? Certamente não. Certamente não. É agradável aos ouvidos, faz cosquinha aos ouvidos e as pessoas gostam de ouvir, mas traz edificação, traz crescimento espiritual, traz maturidade na fé? Não. Tanto que, como é comum esse movimento que nós temos visto, as pessoas eventualmente são chamadas a Cristo num contexto como esse, e logo começam a identificar as discrepâncias. Se são ovelhas verdadeiras do Senhor, elas perceberão que, ainda que a palavra de Deus seja manipulada ali, o que eventualmente as leva ao encontro com Cristo, ela não fundamenta aquelas práticas, ela não dá base ao que é dito ali. E eventualmente essas pessoas fazem o quê? Buscam um lugar onde possam ser instruídas, buscam um lugar onde possam crescer na fé. Portanto, ensinos errados têm sido propagados, meus irmãos, o tempo todo. É a via que fala às cobiças dos homens. Olha que coisa forte que Paulo fala aqui. As pessoas não suportarão a sã doutrina, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Mestres que alimentam o desejo carnal do coração humano. Isso pode aparecer no modo grosseiro da teologia da prosperidade e pode aparecer no modo mais elegante de pastores de grife, alguns eventualmente nas vizinhanças da nossa igreja, que se apresentam como pastores intelectuais, falando às elites, mas que trazem um ensino completamente pervertido, pregando, por exemplo, que a vontade de Deus é que ninguém vá para o inferno, negando a realidade das penas eternas, propalando um universalismo. E eventualmente a gente tem que dizer isso no nosso púlpito, porque esse tipo de mensagem está ali muito nos nossos arredores, e algumas pessoas se tornam fãs da boa oratória. Mas são ensinamentos absolutamente equivocados, contrários à palavra de Deus, formatados para agradar o homem no século XXI. Portanto, irmãos, nós temos que nos afastar desses perigos. Se Paulo coloca a advertência aqui, é porque o perigo é muito real. Nós somos tentados, como líderes cristãos,
a querer ver nossa igreja crescer a qualquer custo. Querer ver nossa igreja crescer a qualquer custo. E nesse sentido, meus irmãos, a instrução é muito palpável e muito oportuna. Como líderes que estamos aqui reunidos como líderes, e o que temos que fazer, seja como presbíteros, falando de maneira categorizada, se você está aqui, meu irmão, e é presbítero, apoie o seu pastor, ainda que você não veja um crescimento imediato em sua igreja. Crescer pela via da sã doutrina não é fácil e nem será instantâneo. Deus pode promover despertamentos espirituais, pode promover avivamentos por intermédio da palavra de Deus e podemos experimentar crescimentos extraordinários em nossa igreja, mas nem sempre será assim. Eventualmente trabalharemos com afinco, falando a palavra de Deus, anunciando a sã doutrina, e nossas igrejas crescerão de maneira muito diminuta ou muito lenta. O que temos que fazer então? Pressionar nossos pastores? Temos que trocar de pastor? A igreja não é time de futebol. Quando o resultado não vem, você troca o técnico. Não é por aí. O que se espera de um ministro da palavra é que ele seja fiel. Essa é a baliza do conselho. O que o nosso pastor tem pregado é a palavra de Deus, é a expressão da verdade. Ele tem instado, tem pregado oportunamente, no tempo, fora do tempo, tem repreendido, tem corrigido. É isso que esperamos dele. Para nós, pastores, a orientação é clara. Para a igreja como um todo, meus irmãos, essa é a baliza pela qual avaliamos o púlpito em nossas igrejas. Ele reflete aquilo que Deus espera de nós, ele exprime a verdade, as pregações estão baseadas na palavra de Deus, elas são exposições da palavra de Deus. É isso que você tem que esperar do seu pastor. É isso que você tem que esperar do seu pastor. Agora, Deus espera que você desempenhe o seu ministério com fidelidade. Seja você um pregador, seja você um oficial ordenado, seja você alguém que exerce liderança no contexto da escola dominical, no contexto das sociedades internas, dos departamentos da igreja, que a sua prática, que o seu ensino, que a sua vivência cristã, que o seu ministério sobre a vida dos outros, seja sempre marcado pela fidelidade, pautado na fidelidade, balizado pela fidelidade. Portanto, esse primeiro conselho precioso que Paulo nos traz. Que conselho Paulo nos dá para que sejamos líderes cristãos que expressem aquilo que Deus quer de nós, que sejamos fiéis. Em segundo lugar, meu irmão, outro conselho importante, meu irmão, minha irmã querido, que estão aqui, para falar de um assunto tão importante como esse, a liderança exercida com autoridade. Paulo nos aconselha, como líderes cristãos que somos, dizendo, seja forte. Portanto, primeiro aspecto, seja fiel. Segundo, seja forte. Ser líder, fiel a Deus, no contexto da vida cristã, não é fácil. Não é fácil. Muitas oposições se levantarão. O texto destaca isso, meus irmãos. Veja o que Paulo diz no verso 4. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições. Suporta as aflições com sobriedade. Sobriedade significa aquele estado mental oposto a quem está ébrio, a quem está bêbado. Quer dizer, alguém que tem discernimento, que está completamente a par das suas faculdades. Então, discerne as coisas de maneira clara. Com esse estado de espírito, temos que suportar oposições. Temos que suportar aflições, fazendo o nosso trabalho, cumprindo o nosso ministério. Depois, Paulo destaca uma série de situações que alcançaram a vida dele, compartilhando de maneira muito íntima com Timóteo as coisas que lhe sobrevieram. Ele é abandonado por muitas pessoas. Ele diz que Demas, no versículo 10, tendo amado o presente século, partiu para outro lugar, foi para Tessalônica.
Ele menciona aqui no versículo 14 que Alexandre, o latoeiro, causou-lhe muitos males. Causou-lhe muitos males, fez muito mal para Paulo. Ele diz no versículo 16 que foi abandonado por todos quando foi levado diante do tribunal romano. Ninguém ficou ao seu favor. E nós conhecemos, irmãos, muitos detalhes a respeito da vida de Paulo. Nós sabemos quantas oposições, quanta perseguição ele suportou, mesmo muito antes de ser preso por Roma, sob Nero, quando ia de cidade em cidade pregando o evangelho, a oposição vinha, em especial na figura dos judeus. Não aceitando o testemunho apostólico, particularmente trazido pelo apóstolo Paulo, a respeito do fato de Jesus ser o Cristo esperado. Com inveja de Paulo, porque há tempos os judeus estavam lá falando a respeito da lei de Moisés, sem ver um grande impacto entre os gentios, mas quando Paulo chega anunciando a salvação em Cristo, os gentios creem, tomados de inveja, os judeus o perseguem. Portanto, a oposição é a marca da liderança cristã exercida com fidelidade, irmãos. É impossível que ela não venha. Ela pode vir em menor grau, ela pode vir com maior intensidade, podemos ter tempos mais tranquilos, mais serenos, tempos de paz, mas igreja é lugar de problema. Igreja é lugar de problema. Quantas pessoas se afastam da igreja porque não suportam, se escandalizam com as situações que acontecem? Somos redimidos, mas somos pecadores. E como pecadores redimidos, reunidos em um só lugar, o que esperar, senão que coisas ruins aconteçam? Uma irmã querida da igreja que eu pastoreei antes de ir para Pompeia, ela tinha uma expressão muito curiosa. Viver com os santos nos céus, que glória! Viver com os santos na terra é outra história. Então, não tem como ser diferente, meus irmãos. As coisas ruins acontecerão. Isso não é discurso pessimista, é um discurso realista, otimista. Porque ainda que coisas ruins aconteçam, nós sabemos do cuidado de Deus, nós sabemos da provisão de Deus, nós sabemos da proteção de Deus sobre nossas vidas. Mas para que a boa mão de Deus esteja conosco, sempre que eu lembro dessa expressão, eu penso em Neemias. Ela é recorrente no livro de Neemias. A boa mão de Deus estava conosco. Para que a boa mão de Deus esteja conosco, é necessário que sejamos íntegros. É necessário que sejamos achados, exercendo o nosso ministério e a nossa liderança, apegados a Deus, fazendo as coisas ao modo de Deus e não ao modo dos homens. Pense em quantas oposições Neemias enfrentou. Quantas coisas difíceis, problemas trazidos por aqueles que não eram do povo de Deus, problemas que emergiram dentro da comunidade dos retornados do exílio, problemas frutos de artimanhas, de articulações, tentando derrubar Neemias. Mas a boa mão de Deus estava com ele e o levou a prosperar. Portanto, a nossa postura tem que ser essa. Nós temos que, com força, com resistência, sendo fortes, suportar as aflições que surgirem. É inevitável que elas venham, mas vindo, nós temos que resistir, temos que permanecer fortes. Eu tenho um amigo muito querido que foi pastor auxiliar da minha igreja, mas tornou-se pastor auxiliar da minha igreja depois de se tornar um amigo muito próximo. Hoje se encontra na França, ensinando no seminário João Calvino, o reverendo Rodrigo de Souza, e ele teve a oportunidade de fazer o seu doutorado na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E ele dizia que o orientador de dissertação dele, numa das primeiras aulas, se apresentou: eu sou o doutor fulano de tal, o meu papel é aqui ensinar para vocês a literatura hebraica do período helênico e também juntar os cacos dos alunos americanos que se quebram aqui durante o curso de doutorado. Porque a nossa geração, ela tem essa marca. A gente, diante das dificuldades, das oposições, tem a tendência de se dissolver, de nos desintegrarmos. É a geração do mimimi. O problema acontece e a gente não aguenta.
E não pode ser assim, irmãos. O líder cristão tem que ser forte. Ele tem que ser forte. Isso não significa ser duro, necessariamente. Não significa ser rude, mas significa resistir ao antagonismo. Encarar os problemas com altivez, com força, com resiliência. Aquela propriedade de não quebrar diante da pressão. De não fraturar, não fragmentar diante da pressão. Deus espera que nós hajamos assim. Então, nós vemos o apóstolo Paulo enfrentando tantas oposições. Como ele responde a isso? Veja o versículo 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida a todos e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Portanto, irmãos, sejamos fortes. Sejamos fortes. Agora, essa força é nossa, nós a temos de maneira inata, isso é natural, é fácil para nós resistir aos problemas, ao antagonismo, às dificuldades, com força, com determinação? Não. Isso nos leva ao próximo conselho aqui do apóstolo Paulo. Portanto, líder cristão, seja fiel, seja forte, mas, o terceiro conselho aqui, seja piedoso. Seja piedoso. Veja a postura do apóstolo Paulo, no próprio versículo que nós lemos aqui. Ele diz que ele teve forças para resistir a todo o antagonismo, cumpriu o seu ministério, fez com que os gentios ouvissem a palavra, mas quem lhe deu forças? Deus. O Senhor lhe revestiu de forças. Veja que Paulo reconhece a sua dependência total, a sua dependência completa da graça de Deus e do cuidado de Deus sobre a sua vida. Ele expressa a sua esperança, a sua confiança em Deus. Versículo 18, veja, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Aqui, claramente, meus irmãos, essa convicção por parte do apóstolo Paulo que nada podemos fazer sem o Senhor, nada podemos fazer sem Ele. Portanto, um líder cristão tem que ter a sua vida marcada por uma prática de piedade, por uma consciência de que depende de Deus para tudo, de que ele é fortalecido pela graça. Isso é tão marcante em Paulo, né, meus irmãos? Essa tensão entre o trabalho e a graça, entre o empenho e a dependência. Eu sou o menor de todos os apóstolos, na verdade nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Cristo, mas tendo sido chamado, trabalhei mais do que todos eles. Porém não eu, a graça de Deus comigo. Essa realidade de saber que ele tem que se empenhar, tem que fazer o melhor, tem que fazer com excelência, tem que ir no limite de suas forças, mas não pode ir sozinho. Não dá para ir sozinho, não tem jeito. Na nossa realidade limitada pelo pecado, nós precisamos, de maneira absolutamente total, que a graça de Deus nos capacite. Portanto, essa busca da presença de Deus em oração, dedicação à leitura da palavra, essa vida de disciplina diante do Senhor, tem que ser uma marca na vida daquele que quer ser líder da igreja de Deus. E, meus irmãos, como é difícil dizer isso? Porque, sejamos honestos, a nossa agenda é tão sobrecarregada, a nossa ânsia em resolver os problemas, em sacrificar o importante no altar do urgente, como se costuma dizer por aí, é tão grande que negligenciar as coisas principais e primordiais é muito fácil. É muito fácil. A tentação para nós pastores, no sentido de achar que o preparo de sermões é suficiente do ponto de vista da nossa vida com Deus, da nossa prática de piedade, é uma tentação terrível. Porque é uma mentira, isso é uma falácia. Nós precisamos buscar a presença de Deus e estarmos diante da sua face, ouvindo, deixando com que Ele nos instrua, com que Ele nos edifique,
com que Ele dirija o nosso coração, a nossa mente, nos afaste do mal, nos afaste do pecado. É necessário esse caminhar de intimidade com Deus. É necessário. Não é possível ser um homem e uma mulher que, de fato, servindo a Deus, façam diferença sem essa intimidade com Deus. Eu estive no mês passado pregando em Gênesis e me chamou a atenção um aspecto na vida de Abraão que vinha passando batido ao longo das minhas próprias reflexões em Gênesis e de outras pregações. É muito interessante nós observarmos que Abraão é um homem que não constrói cidades, não ergue monumentos, não tem a preocupação de deixar um legado. Ele é um peregrino na terra da promessa, ele vive em tendas, mas Abraão edifica altares. O tempo todo. A caminhada de Abraão é marcada pelo fato de que ele ergue altares ao Senhor. Ele chega até Betel, ergue altar. Ele chega até Hebrom, ergue um altar. Volta a esses lugares, reedifica o altar. É um homem que caminha com Deus, literalmente. Peregrinando, indo de lugar em lugar, erguendo suas tendas em diferentes localizações, ele caminha com Deus. Está sempre na presença de Deus, sempre buscando ao Senhor. E veja, meus irmãos, esses homens, cuja biografia é apresentada para nós, não são heróis. A Bíblia não comporta heróis humanos, tem um herói só. As narrativas bíblicas só têm um herói. Esse herói é o Senhor, é o nosso Deus. Mas esses homens, nas suas fragilidades, nos seus tropeços, nas suas vitórias, nas suas conquistas, nas suas quedas, são exemplo para nós. E o que é comum a todos aqueles que fizeram algo importante para a glória do Senhor é que esses homens caminhavam com Deus. Esses homens e mulheres do passado, cujas vidas ficaram registradas na Escritura para a nossa edificação, foram homens que tiveram uma vida marcada por intimidade com Deus, caminharam com o Senhor o tempo todo. E assim tem que ser conosco, se quisermos de fato sermos líderes que edifiquem a igreja, que tenham um trabalho que gere frutos, que seja produtivo. Portanto, você tem que ser piedoso. E eu vou ser bem breve aqui, bem objetivo, destacando mais dois aspectos aqui, para concluir essa palavra aos irmãos. Conselhos de Paulo para alguém que quer liderar no contexto da vida cristã. Seja fiel, seja forte, seja piedoso. Seja, na falta de uma palavra melhor, seja gregário, seja alguém que não caminhe sozinho, mas que esteja em comunhão com seus irmãos, que esteja próximo dos seus irmãos. Veja a ênfase que Paulo dá a esse aspecto de ter alguém próximo de si. Nós já vimos aqui as pessoas que abandonaram Paulo, mas ele enfatiza, Lucas está comigo. Versículo 11, somente Lucas está comigo. E Paulo anseia por mais companhia. Repete aqui para Timóteo várias vezes, numa carta, como eu disse aos irmãos, muito pessoal, muito terna. Procura vir ter comigo depressa. Vem antes do inverno, Timóteo. Eu deixei uma capa em Troade, traz para mim, traz os pergaminhos, traz os livros. Parece que Paulo quer achar pretextos para que Timóteo esteja ali com ele. Ele anseia pela presença do seu amado filho na fé, de seu querido irmão. Ele não quer estar sozinho. Ele precisa de outros que caminhem com ele, outros que ombreiem com ele, que lado a lado lutem as lutas do reino de Deus, companheiros de caminhada, companheiros de jornada e de lida na obra do Senhor. Outra tentação que temos que evitar, a tentação de achar que a gente pode fazer carreira solo no contexto da liderança cristã. Não dá. Trata-se de um espetáculo que tem que ser no contexto de conjuntos ou corais. Não dá para ter estrela solo, não. A gente é chamado para atuar coletivamente. A igreja é um corpo. Nós precisamos dos outros. Um corpo é composto por muitos membros. Ninguém é suficiente, ninguém é bastante para fazer as coisas sozinho. E quando cedemos a essa tentação, o resultado é a nossa estagnação
e o prejuízo para a igreja. É isso que acontece. Não tenha dúvida. Se você achar que você tem que tomar as rédeas e fazer tudo sozinho no contexto da igreja, seja pastor, presbítero, seja líder em qualquer contexto, você vai se estagnar, vai ter burnout e vai prejudicar a igreja. No final das contas, a igreja vai ficar sem você, porque você não vai ter condições de continuar o seu trabalho. Portanto, divida os fardos, divida as cargas. E mais importante de tudo, olha, que é uma coisa tão difícil de dizer isso, porque a gente tem dificuldade para colocar em prática. A gente tem que ter alguém, meu querido irmão, em especial você, pastor como eu, a gente tem que ter alguém para compartilhar aquilo que existe de mais íntimo na nossa vida. Precisamos de alguém para poder prestar contas, para poder abrir o coração, para poder expor nossos anseios, nossas mágoas, ter alguém que trate nossas feridas, ter alguém que pastoreie o nosso coração. Pastores precisam de pastores. E eventualmente, você é pastor sem ser pastor. Tem irmãs aqui que pastoreiam. Não estou defendendo a ordenação feminina, não. Estou reconhecendo um dom espiritual que é outorgado pelo Espírito Santo, que capacita pessoas para pastorearem outras pessoas. Um dos pastores mais efetivos que eu conheci na minha vida foi minha mãe. Minha mãe foi uma pastora a vida toda, sem nunca ter sido ordenada. Mas ela cuidou de tantas pessoas, tantas irmãs em Cristo, que a buscavam para serem aconselhadas, mulheres mais jovens que buscavam a sua sabedoria, e buscam ainda. Minha mãe, graças a Deus, está aí conosco ainda e com boa saúde e disposição para fazer isso. Mas quantas vezes eu vi minha mãe exausta? Ela precisa, todos nós como cristãos precisamos de outros para que nos fortaleçam. Quantos pastores vão à exaustão? Porque não procuram a ajuda de alguém que possa ouvi-lo, que possa estar com ele em suas lutas e dificuldades e lidas. Portanto, meus irmãos, esse é um conselho preciosíssimo do apóstolo Paulo. Nós temos que estar com outros, temos que compartilhar, temos que fazer a obra de Deus em conjunto. Tem um aspecto curioso que eu observo nos irmãos coreanos. Quando eu cheguei no Presbitério Unido, do qual eu faço parte até hoje, havia um número, assim, excepcional e curiosíssimo de pastores coreanos. E esses pastores não eram membros, não faziam parte das igrejas do presbitério. E naquela ocasião, o reverendo Carlos Aranha era o presidente do presbitério, e numa oportunidade que eu tive de conversar com ele, eu falei: reverendo, o que é a questão desses pastores coreanos no nosso presbitério? Eles não são de igrejas jurisdicionadas ao nosso presbitério? Ele falou: isso é uma prática da igreja coreana. Os pastores vêm aqui fazer obra missionária junto aos coreanos imigrantes, mas eles não permanecem sem a jurisdição de um presbitério, porque eles entendem que não podem ficar sem estar sob a autoridade de alguém e sem estar na companhia de outros irmãos a quem eles possam prestar contas, a quem eles possam estar jurisdicionados. É muito interessante e bonito essa percepção. A obra do Senhor a gente não faz sozinho. A gente precisa de outros que caminhem conosco, outros que compartilhem conosco, outros que nos instruam e nos pastoreiem. Portanto, até aqui 4 conselhos. Seja fiel, seja forte, seja piedoso, seja gregário, ou seja, esteja com outros, não permaneça sozinho, solitário. E último, meus irmãos, Paulo aconselha aos líderes cristãos: líder cristão, seja perseverante, vá até o fim. Deixei para o final, intencionalmente, os versos de 6 a 8, alguns dos versos mais belos registrados pelo apóstolo Paulo. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Meus irmãos, que bênção!
chegar ao final da vida e fazer esse balanço, não é mesmo? Não é mesmo? Nós olhamos para o livro de Eclesiastes e vemos ali o chamado pregador, chegando no final da sua vida, olhando para trás e dizendo: construí castelos, plantei vinhas, tive tantas coisas, acumulei sabedoria, tudo é vaidade. Lembra-te do teu Criador no dia da tua juventude. Não chegue ao final da vida e fazendo o balanço de que muitas coisas foram erguidas e foram vãs. E aqui vemos o apóstolo Paulo dizendo: completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. A coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor dará naquele dia. Irmãos, não vivamos para erguer palácios de ilusões, para construir monumentos para nós mesmos. Nós não somos chamados para deixar legado, para ter o nosso nome lembrado, ter o nosso nome eternizado. Nós somos chamados para servir. Servir até o fim com perseverança, sem esmorecer pelo caminho. Sabendo que a nossa recompensa não é o reconhecimento dos homens, não é o prêmio deles, não é aquilo que eles podem nos dar. A nossa recompensa está guardada no porvir, e ela será dada pelo reto juiz naquele dia. É isso que nós temos que ansiar. Não precisamos ter um ministério de impacto, reconhecimento das pessoas, sermos pastores midiáticos, líderes cristãos reconhecidos. Não precisamos receber o louvor e o aplauso das pessoas na igreja, não precisamos ganhar plaquinhas. Precisamos servir ao Senhor dedicadamente, de maneira determinada, perseverante até o fim, com os nossos olhos no porvir. Que Deus nos abençoe para que sirvamos assim. E que Deus nos faça líderes eficazes, fiéis, fortes, piedosos, fazendo a obra cristã na companhia dos outros, perseverando até o fim, para que possamos terminar a nossa vida com essa consciência de que fomos até o fim, combatemos o bom combate, completamos o nosso ministério e a coroa da justiça será entregue a nós naquele dia. Que Deus nos abençoe. Amém.